Testando, um, dois, três, testando. Gente, o Instagram fala com a gente aqui nesse negócio. Que legal. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Bom, eu nem sei se eu tô ao vivo, porque vou dizer para vocês que estão chegando aqui agora que, em primeiro lugar, eu sou muito nova nisso tudo. Quero dizer para vocês que eu não sou comunicadora, eu sou terapeuta, então tô chegando aqui assim na maior da boa vontade, botando a minha cara a tapa, para a gente poder tratar de um assunto que é super relevante. Então eu vou esperar um pouquinho mais, assim, esperando o pessoal entrar, né, devagarinho. E a gente vai se ajeitando, tomando uma aguinha enquanto isso. Já vi as gurias aí, hello, hello, estão me vendo, tá bem o áudio, como é que tá a situação? Os gatos estão tudo amordaçado aqui, tô mentindo. Ai. Então, tá. Então, eu vou ir começando devagarinho, vamos introduzindo o tema, até porque a gente tem um certo limite de hora aqui, né? Então eu vou ir devagarinho, a gente vai conversando. Então tá, se vocês ainda não me conhecem, né, ou acompanham os meus conteúdos há pouco tempo, eu me chamo Thaís Laporta e aqui no Instagram eu tô trazendo conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, terapias integrativas, holísticas e um pouco de tudo, na verdade, né? E outra coisa assim importante de falar é que esse perfil é super novo, né? Então tem ainda poucas pessoas, mas isso não me impediu de querer começar a fazer as lives, porque eu acredito que conteúdo compartilhado fica para sempre ali, né? Então, para sempre as pessoas vão poder perceber a nossa visão, né? Que hoje a gente vai ter uma convidada, a nossa visão sobre o assunto de hoje. Então hoje a gente vai bater um papo descontraído sobre amor versus controle, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Mirela Rocha, a terapeuta Mirela Rocha, que além de minha amiga, é minha terapeuta. Sim, terapeutas fazem terapia. E essa é a primeira verdade da live de hoje. Mas enquanto a Mirella não chega, eu vou pedir para todos vocês que estiverem aqui conosco agora, compartilhar essa live. Clica ali no aviãozinho e compartilha essa live no direct com as pessoas que tu acha que sintonizam com esse assunto e que precisam talvez escutar esse assunto. Não esquece de deixar o teu likezinho, teu coraçãozinho aí, para que o Instagram perceba que esse conteúdo é relevante e assim a gente consiga levar esse assunto a mais pessoas. Então, eu vou adicionar a Mirella aqui na nossa conversa. Deixa eu ver cadê o convite dela. Entrando. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, vocês vão deixando nos comentários aqui embaixo, que no final da live a gente pretende responder as perguntas. Tá Oi, entrando. cheguei! Oi, Tudo bem? seja bem-vinda! Seja bem-vinda ao Ai, Instagram! coisa Seja boa! bem-vinda à nossa primeira live. Nossa primeira live. Ai, coisa boa. Muita coisa boa. Live. Então, né? Então, eu já comecei introduzindo assim um pouquinho do assunto, mas eu queria contar primeiro assim para o pessoal o que que nos levou a querer fazer uma live sobre amor e controle. Então a gente decidiu fazer isso. Eu estou até olhando para a tela aqui, gente, porque eu fiz um resuminho assim, porque a pessoa, né, gente, Natural. não sabe fazer essas coisas, estou aprendendo. Então vamos lá. Então, a gente tinha identificado já dentro dos nossos processos terapêuticos pessoais, eu identifiquei dentro do meu processo terapêutico, que a Mirella faz o favor e a gentileza de
de conduzir, né? Minha terapeuta já te introduzi, já contei pra galera que é a Ai, pessoa já que cuida da adiantou minha coisa boa. energia, que cuida de Aham. mim, né? E aí, então, gente, dentro do meu próprio processo terapêutico, eu já tinha chegado nesse conceito, né? De entender qual é o conceito que eu tinha sobre o amor, né? O quanto a vida inteira eu tinha um tipo de conceito sobre o amor. E aí, conforme a gente vai entrando em processo de terapia, a gente vai começando a olhar nossa energia, olhando a nossa consciência, expandindo todas essas coisas, a gente também vai expandindo nossos conceitos sobre as coisas. E foi assim, mais ou menos, que a gente chegou dentro dessa ideia de trazer essa live. Porque a gente conversando chegou ao entendimento que muitas dores que acontecem, né, tanto dentro do meu próprio processo, como também outros processos terapêuticos que eu tenho também a gratidão de conduzir, né, dentro dos meus assistidos, muitos deles têm a raiz de suas dores, né, dentro desse conceito de amor, né? O conceito que as pessoas têm de amor. E esse conceito de amor raso, ele pode gerar muitas coisas. Uma delas é a falta do autoconhecimento, a falta de autoaceitação. Ele pode gerar processos autodestrutivos, ele pode gerar relacionamentos abusivos, uma série de dores. Então, a gente decidiu falar sobre isso, né? Então, amiga, quero que tu te apresente, assim, em primeiro lugar, fale um pouco aí sobre a tua Jornada. experiência com isso também, Então, fala um pouco aí pra gente. ah, Ai, tá travando. eu sempre Tá tive. travando um Ah, tá pouquinho. travando? Tá. Tá, Melhorou? E. melhorou. Se tu puder repetir. Ah, tá. Eu vim de sistema corporativo, de empresa, né? Onde eu tinha uma realização profissional e que ela foi se afunilando e o vazio aumentando cada vez mais. E dentro desse processo vai se constituindo, né, várias atividades ao redor que faz com que a pessoa vá se aprofundando em si mesma, né? E o universo vai se ajeitando, né? Force, né? A tu olhar para dentro de si, né? Então aí foi nesse processo, né? Eu nem sabia, mas enfim, o início de um processo de autoconhecimento, né? Há mais de 5 anos, num processo meditativo, enfim. E daí eu comecei a me identificar com isso, né? Com todo esse outro olhar, esse outro mundo, né? Onde eu comecei a me encontrar. É. E Esse outro universo, sim, né? isso, esse outro universo onde eu comecei a me identificar. Por que me identificar? Porque a pressão externa era tanto e com aquele novo olhar que eu me dispus a dar para mim, me acalmava. Enfim, eu comecei a perceber isso. Então, aí eu fiz iniciação no Reiki, né? Hoje eu sou mestre em Reiki, sou praticante de barra de Axis, sou humanoterapeuta, né? Então, e eu fui me aprofundando, faço faculdade de terapias integrativas. Então, isso foi um chamado, né? Essas diversas coisas que aconteceram ao meu redor, foi um chamado para que eu olhasse para mim e visse e sentisse qual era o meu papel perante, né, o todo, né? E aí foi o início da minha jornada, que na minha opinião
ela vai-se embora, né? Eu tô na estrada e eu vou fazendo o meu papel, meu autoconhecimento, meu trabalho com o próximo, meu servir, minhas descobertas, né? E, e daí, depois da formação de manoterapeuta, né? Eu também, a Thaís é minha terapeuta, né? Então, assim, eu sempre tive, mesmo sem noção nenhuma, desde muito jovem, eu pensava, todo mundo tinha que ter condições de ter uma terapeuta, de fazer terapia. Mas eu não tinha nem noção do que era, enfim, né? E hoje eu tenho essa noção e tenho essa resposta, porque além de Tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho tua conexão. Deu, voltou. precisamos sim dar um olhar para nós, uma oportunidade, né, de se olhar, de se autocuidar, de se conhecer. Né? Então, isso é um pouquinho de mim, assim. E estamos resolvendo fazer, então, essa primeira live, né? Também é minha primeira vez. Também estou com o lado, enfim, as coisas, tudo se reformula, né? Então, assim, tudo se movimenta e a gente vai se movimentando e vai se encontrando, né? E daí já há um tempo a gente queria fazer uma live, sobram assuntos que a gente queria dividir, porque é o nosso conhecimento que a gente está aprendendo, e também é o nosso papel aprender e repassar, e assim, são as nossas vivências e olhares, enfim. E daí chegamos numa conversa super informal, como de normal, chegamos essa legal, formal, né? Sim, eu falei um pouquinho antes de entrar no ar aqui, né? Eu falei com a Helena rapidamente e falei para ela como é que tá, né? Falta bem pouquinho. Eu disse, eu tô tão nervosa que minhas pernas acho que chega a estar tremendo. E ela assim, mas menino, tem uma coisa que a gente sabe nessa vida é falar com o celular, a gente faz isso o dia todo. Então, tipo, tá tranquilo, só vai, sabe? E é mesmo. Então, assim, ó, eu queria te agradecer em primeiro lugar por ter topado essa empreitada comigo, porque é também a nossa primeira vez aqui, né? A nossa exposição, geralmente esse conteúdo a gente repassa dentro das terapias, para quem faz o acompanhamento pessoalmente conosco, né? A gente, óbvio que faz esse compartilhamento, além da aplicabilidade das técnicas, a gente tem toda essa parte terapêutica para dividir, né? Com quem a gente atende. Mas assim, online, colocando a cara, né? Assim, para bater. Todo dia tem live interna. Então, tipo assim, te agradeço pela tua coragem, né? Porque para mim Que é um momento de coragem. eu que agradeço. Não sei as pessoas como são, mas eu sou mesmo. Então, vamos entrar no nosso. Já deu tempo, assim, né, para a gente fazer umas introduções e tudo mais. Então, vamos entrar no nosso conceito. Eu tive a intenção de fazer, assim, um esboço do que a gente ia trazer. E eu acho que a primeira coisa que seria legal da gente trazer é o conceito que existe sobre o amor e sobre o controle, assim, dentro da língua portuguesa. Qual é o conceito no dicionário? Eu procurei rapidamente, óbvio, porque eu não ia trazer aqui uma enciclopédia Barça para nos esclarecer. Mas então, dentro do conceito, o amor então seria um sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno e esplendoroso. E o conceito de controle seria a ação de controlar, de possuir domínio sobre algo ou alguém. E aí, a gente vai olhar para cada uma das relações onde a gente consegue trazer esses dois conceitos. E a primeira delas, eu acho que seria interessante a gente falar sobre a nossa relação conosco mesmo, o nosso auto-amor e o nosso autocontrole. Em que momento que a gente
realmente se ama? O que será que é se amar? E aí eu quero perguntar para ti, em primeiro lugar, aqui como convidada, qual era o conceito que tu tinha, né, sobre amor próprio e qual o conceito que tu tem hoje? O que mudou assim? Ah, bom, além de. Tá trancando tua conexão. É, bom, além de que mudou bastante, né? Que bom, graças a Deus mudou. Mas precisou processos externos para que eu me ajustasse e visse o que estava rolando, né? O que era auto-amor, né? Eu venho de um processo desde a infância pautado sempre na visibilidade, né? Ou seja, no corpo, me sentindo fora do peso, sobrepeso. E a vida, desde que eu me conheço, assim, né? Me identifico como Mirella. E a vida inteira, né? Então, assim, aí chegou uma parte onde aparecem obesidade mórbida, aparecem outras consequências, outras doenças, outros processos, né? E vai se resolvendo, né? Eu fiz bariátrica, e daí começou o processo, né? Só que chegou uma questão onde ainda apareciam outros processos de doença, né? E mesmo assim, a tudo aquilo que eu achava que eu iria me sentir assim, mesmo magra, num determinado momento, eu não me senti. Aí aquilo começou a me incomodar, né? Devagarinho, conforme o tempo que eu dava para mim, para me olhar, né? E aí que foi junto com todas as coisas externas que eu fui me percebendo. Então, assim, o processo de obesidade foi um dos essenciais, né? Digamos assim, para fazer essa análise, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, que eu redescobri o que é o amor próprio, né? Foi novamente num processo estético, onde com fundo emocional, num processo de autoimune, onde eu fiquei sem os fios do cabelo, perdi um quarto dos fios de cabelo, e daí eu tive que me reconhecer, daí eu tive que trabalhar novamente, né? E trabalhar com todas as coisas que poderiam, mas principalmente encontrar lá o fundo emocional, né? E daí eu tive que me descobrir o que era amor, né? Eu tive que me perceber, tá, e se eu ficasse sem cabelo, já que eu vinha de um processo a vida inteira de estética, onde eu tinha que controlar. Eu controlava o meu peso, eu tomei remédio para controlar o peso durante anos. Enfim, tudo nisso, né? Então, assim, naquele momento, eu tive que trabalhar com a pior hipótese de perder todos os cabelos. E o que eu ia fazer? Eu ia deixar de me amar? Não ia me amar? Isso, eu ia deixar de me amar? Tipo assim, quem eu sou? E daí sim, daí foi um mergulho, tipo, que daí foi o início do mergulho bem interno, né? E daí por quê? Porque daí eu saí do controle, daí eu fui descobrir o que era o controle. A minha visão do amor, né? Comigo e com as pessoas que me rodeiam, as pessoas que não rodeiam, o que era amor, o que era controle, né? E fui descobrindo, né? Descobrindo que, tipo, eu me controlava e não me amava a vida inteira, né? E tá, tipo, isso fez parte do meu processo, fez parte da constituição do que eu sou hoje, né? Claro. Mas assim, eu tenho clareza
que da diferença do que eu pensava que era amor próprio, principalmente. Ah, eu tenho amor próprio. E o amor com os outros. E o controle, né? E achava que amar era dar para o outro. Primeiro, Tudo. tudo, né? Tudo. O pro outro, né? Então, assim, essa troca, ela estava inversa, invertida, né? Total. E no momento que dos meus estudos internos, enfim, e fui aplicando e fui dentro de mim, né, que é um processo interno, pude iniciar essa nova percepção do que é o amor e realmente o controle. E daí tu se depara com situações onde tu faz assim, né? E o quanto que é muito mais leve tu ter esse olhar, sai um peso de cima de ti. No caso de mim, né? Eu tirei aquele peso do controle de controlar tudo e controlar todos e controlar, né? E daí tu vai tirando aquele peso de cima de ti, que não são coisas, né? Que fazem parte, que não tem necessidade, tu vai deixando, né? E vai transformando aquilo. E as coisas que acontecem ao teu redor e as relações com as outras pessoas, elas vão se moldando e tu não tem a necessidade mais de controlar para ter as pessoas ao teu lado ou, né, ao teu bel prazer, né? Então isso tudo, né? Então assim, há pouquinho respondendo a tua pergunta, há pouquíssimo tempo, né? Que eu dei esse mergulho há um ano, menos de um ano, né? Então assim, foi que tipo dei esse mergulho e é um mergulho bem interno e, para mim, compensador e regenerador, assim, porque tá sendo incrível, né? Porque o mergulho nunca acaba. Mergulho no cacau. Eu, só para trazer rapidinho, assim, porque o foco aqui, na verdade, nem sou eu, mas eu também, né, passei a vida inteira achando que amor era um tipo de sentimento, assim, e que uma das coisas mais importantes de quando uma pessoa ama a outra é ela tentar melhorar o ser amado, né? Eu achava, assim, que demonstrar afeição, demonstrar amor, era então tentar fazer tudo por aquela pessoa, tudo que eu, inclusive, achava que era interessante, né? Porque também tem esse ponto de vista que a gente não costuma olhar. Mas na minha relação de amor comigo, assim, também foi bem diferente, porque quem me conhece, assim, quem não me conhece profundamente, vamos começar por aí, olha para mim e diz: ah, essa guria é arrogante, petulante, ela tem uma postura, um jeito de ser que, nossa, se ama, se acha. E quem me conhece mesmo, por exemplo, tu já me conhece há mais de 10 anos, sabe que, na verdade, o meu processo de amor para comigo mesma é muito, muito profundo, né? É muito profundo, é um processo de autocobrança muito grande, é um processo de desvalorização muito grande, de proteger-se o tempo todo, né, do mundo, dos outros, enfim, né, e acho que até de mim, né, porque tentando controlar quem eu era, né, principalmente para agradar as pessoas que naquele momento ali desfrutavam do jeito como eu me mostrava, né, e então, depois também, obviamente, a gente acaba num processo de doença. Isso é uma coisa que eu quero trazer aqui para as pessoas entenderem, quem está nos seguindo aqui, ouvindo essa conversa, porque a gente até agora, né, amiga, a gente não conhecia muito bem como é que se forma um processo de doença. A gente não imaginava que um processo de doença como esses que tu narrou aqui, que tu passou, como os que eu passei também, tenho de processos de doença desde a infância, né? E, tipo, a gente não conhecia o mecanismo disso, né? Recentemente a gente foi entender que para uma doença se manifestar no corpo físico
ou na mente, que ainda assim a gente considera cérebro físico, né? Uhum. Ela vem vindo de um desequilíbrio espiritual, ela vem vindo de um desequilíbrio mental, ela vem de um desequilíbrio emocional, ela vem desequilibrando os nossos corpos todos até chegar no energético e acabar se materializando no corpo físico. Então, isso também foi algo que para mim foi incrível de descobrir, porque nesse meu processo, nós duas aqui temos o mesmo ponto para falar sobre o auto-amor, nesse ponto que eu acho importante. Dentro da metafísica da saúde, tanto eu quanto tu, a gente manifestou um processo na tireoide, Uhum. que é exatamente a expressão do teu ser, de ser quem tu é. Então, se tu te ama, por que tu não te manifesta da forma como tu é? Se tu realmente te ama, porque tu não respeita o teu ser, porque tu controla o teu ser para se adequar ao que o outro, ou os outros, ou o ambiente, ou a sociedade, ou a religião, ou a família esperam de ti, né? E a frase que ficou mais marcada na minha cabeça é: ela sempre sabe o que dizer. Ela tanto sabe o que dizer que manifesta, tá aqui, eu não posso mentir, tá aqui a minha O meu, acho que não vai dar para ver. cicatriz. É. Quando a gente entra para a parte da terapia, a gente consegue perceber que sem consertar isso, essa relação com a nossa essência, não importa quantas cirurgias a gente fosse fazer, não importa quantos medicamentos a gente fosse fazer, a gente não conseguiria entrar em contato com a cura dessa manifestação desequilibrada dentro no nosso corpo. Então, eu quero deixar para a gente encerrar o primeiro tópico do eu comigo, né? Deixar uma pergunta para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Você se ama, mas você se respeita? Você escuta o seu peito? Você se respeita? Você escuta a sua real vontade? Você faz o que você quer? Você tem orgulho de ser quem é? Vamos começar por aí, assim, para sair dessa conversa para os relacionamentos, a gente tem que partir desse ponto. Porque muitas das formas como nós nos relacionamos com os outros já vem desse processo de não aceitar a si mesmo, se adequar a uma situação e exigir que o outro se adeque ao que tu quer. Então, aí é o ponto. Então, eu me amo, eu realmente, Thaís, eu realmente me amo, descobri que me amo, me adoro, me venero. Tá, maravilha. Então, tu te respeita, tu cuida da tua saúde, tu cuida da tua energia, tu cuida do lugar onde tu vai, tu vê com quem tu vai dividir tua energia, qual conteúdo que tu tá consumindo, qual é a tua relação com as coisas e contigo mesmo. Tu te julga o tempo todo, sabe? Tu te condena por tu ser quem tu é. Então aí já começa, eu acho, o primeiro ponto de amor versus controle. Porque se tu passa a vida inteira sabendo que tu sente de uma forma e controlando na mente para tu agir de acordo com o teu ambiente, tu já foge do amor próprio. Tu já está no controle. Não sei qual dos dois é o mais difícil de dizer. Então, né? Então, assim, ó, tu te controla, então dentro daquela situação que tu narrou, assim, existia uma noção de controle para contigo, né? Uhum. Só que daí, depois de tantos processos, a saúde tanto chamando a atenção, porque é isso que ela faz, Sim. é isso que a doença faz, ela vai chamando a tua atenção. Ó, olha aqui, olha eu aqui. Manifesta uma tireoide com problema, com desequilíbrio. Deixa o teu espírito se expressar, deixa a tua essência vir para fora, tá? Maravilha. Mas depois que tu passou por isso, aí eu te pergunto, e hoje, amiga? Tu te controla assim tanto ou tipo tu já consegue soltar e ser quem tu é e tipo amar esse ser que tá aí dentro e permitir que ele se manifeste. Bom, é uma pergunta bem profunda, né? Como eu já disse antes, eu tô na caminhada. Essa questão de se comunicar, de se ouvir, enfim, foi sempre muito complicado.
Eu não achava isso, mas sempre foi. E, e de se escutar, de se sentir. Então, assim, é, é como se fosse, eu diria, eu arriscaria dizer, como se fosse aprender a andar, né? Porque eu tive que começar a sentir, né? Então, usar a resposta do peito, né? Então, assim, para me escutar, para me conectar comigo mesma, né? Hoje, eu diria, eu estou no processo, né? Eu estou no processo de melhora a cada dia, dessas percepções, de me aceitar, né? Aceitar e aceitar o que eu sinto, né? Mas eu percebo que ainda assim eu tenho, ainda assim me salta aos olhos manifestações de controle, sim, né? Porque normal, seres humanos, né? Eu sou ser humano e estou em processo de autoconhecimento. Mas assim, realmente, mas é mais rápido. Eu percebo isso. A tendência é perceber, e daí tu consegue dar eu consigo dar consciência, perceber no que tá, né, naquele processo ali, o que tá. E a questão do auto-amor, bah, hoje eu posso te dizer assim, que eu me amo, eu me amo, eu me amo. Não sei mensurar, porque, enfim, para ontem, né, onde eu achava que eu me amava e não me amava, eu posso comparar com hoje. Eu te digo que hoje eu me amo, né? Pode ser que daqui a pouco eu te também pior. De repente atitudes e tal, bah, eu não, porque eu não sei, né? Enfim, eu tô aprendendo, tô me conhecendo e reconhecendo, né? E para mim é o mais importante, é ter essa conexão comigo mesma, tentar me respeitar sempre, né? Os meus sentir. É bem, para mim, é um dos processos mais difíceis dentro, né? Porque cada um tem o seu, né? Então, essa questão de sentir o que é verdadeiro para mim, me escutar, enfim. E, oh, Maurício. E, então, sempre foi. Então, assim, para mim, dentro do meu processo, é um desafio, né? E eu, dentro das grandes corporações, e não tão grande corporação na minha vida profissional, aí, que experiência já muito mais de 20 anos na área, sempre gostei de desafios, né? Então, assim, trazendo para a minha vida hoje, toda essa mudança aconteceu, eu olho para lá e tiro sim proveitos, porque apesar da primeiro momento a gente achar que está separado, não, está junto e serve sim como experiência, né? Então, esse desafio de me encontrar dentro de mim todos os dias, a todo momento, me incentiva, me deixa viva, né? De me encontrar, de saber que eu sou uma descoberta nova a todo momento, assim como agora tá Eu ia dizer dividido. uma descoberta para si, né? Aham. Se descobrir. E tu não acha que tem um quê de liberdade nisso? Ah, total, 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 porque se eu conhecia uma polaridade de liberdade, onde eu sempre fui, me considerei uma pessoa com liberdade, hoje eu conheço a outra polaridade com total liberdade, com a liberdade de mim, né, de poder me expressar, isso eu colocava máscara, eu me colocava máscara, então assim, não é nada lá É a fora. gente, né, que se coloca, isso que é incrível. É. Eu ia dizer, é a gente que se coloca, É, e aí depois a gente ainda joga isso no colo do outro, que é o nosso próximo tópico aqui, é justamente isso, né? As relações afetivas e o amor e o controle, né? Como é que funciona dentro de uma relação afetiva, a dois ali, né? Como é que funciona essa dinâmica, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem a tendência de achar que a gente ama. Eu amo o fulano, eu amo a fulana.
Eu te amo muito, meu amor, mas eu preciso que tu faça diferente do que tu é. Eu te amo muito, meu amor, mas essa tua saia tá muito curta. Eu te amo muito, meu amor, mas eu acho que tu tem que mudar de profissão ou abandonar a tua profissão para ficar em casa. Ou enfim, ou tu sempre não vou botar isso, essa força de expressão, né? Principalmente num dia noite cristal, na onda do amano amarelo. Não vou fazer isso. Vamos usar as palavras com sabedoria. Vou cantar. A gente geralmente, dentro dos relacionamentos, isso recentemente também, tanto eu quanto tu, a gente descobriu, que principalmente a gente projeta no outro aquela sombra que está em nós. Mas as pessoas têm que, para quem não, a gente não é psicóloga, né? Nosso foco de atendimento é outro, porém a gente tem estudado bastante esse conteúdo para se compreender e compreender também o que está se apresentando nos processos dos nossos assistidos, né? E conhecendo, então, esse conteúdo interno, né? Essa sombra, e essa sombra não é o que é ruim, essencialmente, mas principalmente aquilo que a gente definiu que não ia ser mostrado, então a gente coloca lá para baixo, eu gosto de dizer que é a caixinha de Pandora, né? Bota lá no inconsciente, e quando a gente se relaciona com o outro, a tendência é projetar esse conteúdo interno na pessoa com a qual a gente está se relacionando, seja ela num relacionamento afetivo ou não. Então, aquilo que faz com que a gente se apaixone pelo outro é um conteúdo interno. Olha que louco isso. Então, tu projeta no outro o que tu te apaixona e aquilo que tu detesta no outro é algo que também é um conteúdo teu. Um medo, um receio, não essencialmente que a pessoa, eu tenho medo de ser traído, vamos supor. É porque tu trai. Não, não é por aí, não é tão simples assim. Mas, né? Então, tu traz todo esse conteúdo interno e projeta dentro dessa relação. E acha, inclusive, que sem essa relação não existe. E justamente por isso que eu acredito que começa essa relação de controle consigo mesmo dentro de um relacionamento. Porque tu começa a podar o teu ser para caber dentro daquele mundo que tu escolheu, do mundo do outro, né? Para que, então, tu consiga ser amada. Mas, na verdade, esse não é a realidade. Essa não é a realidade do amor, né? E nem tampouco quando esse outro tenta, então, te controlar e tu controlar a ele. Então, o que é mais louco? Porque se então tu projeta a tua sombra no outro, vou tentar não ficar confusa para explicar. Se tu projeta a tua sombra no outro, tanto a parte positiva quanto a negativa, quando tu tá dentro de um relacionamento e tu começa a exigir posturas do outro, de quem tu tá exigindo? Sim, exato. Porque, claro, É projeção. E aí, dentro disso, a gente começa a tentar entender, dentro das relações, o que é o conceito de amor. O que é amar a pessoa? Porque a gente tem essa noção, né, amiga? Que o amor é controle. Por isso que a gente escolheu esse tema. O amor é estar junto, ali embaixo da asa. O amor é mudar o outro, né? É consertar o outro como se aquela pessoa estivesse quebrada, né? Como se tivesse quebrado, exatamente. Por favor, vamos lá. Então a gente tem uma visão, né, desse amor, né, que é dolorido, né? Porque começa num processo de dor tão profunda que envolve aí todas essas outras coisas, tipo relacionamento abusivo, enfim, que é um processo de desentendimento consigo mesmo, de descobrir, de não saber o que é o amor, né?
se todas as pessoas soubessem o que é o amor, né? Todos os sofrimentos, eu estou falando na questão, né? Os sofrimentos iam diminuir tanto, né? Porque se como dizem, né? O que é verdade, só o amor constrói, né? Então, se onde tem dor, será que tem amor? Exatamente. Exatamente. E aí, a gente tem aquela coisa assim, o que que é então esse amor, né, dentro do relacionamento? E aí a gente começa a buscar entender, porque eu tenho certeza que tu te fez essa pergunta, e assim como eu me fiz, né? Até onde eu amava aquela pessoa, porque para mim eu amava num nível mais profundo que eu pudesse ter conhecido na vida, dentro do meu entendimento. E aí todo dia eu tinha uma coisinha para apontar ali. Quem sabe tu faz assim, tu não fez certo, tu tem que fazer assado, tu tem que ser um pouco mais assim, tu tem que ser um pouco mais assado, e tá, e beleza. E será que isso é amar, então? Porque se isso for amor, o que que é o controle, né? Porque isso é controlar o outro. Não só para que ele te atenda. Não só para que ele te atenda. Percebe? Que isso é não respeitar o indivíduo, é não respeitar o processo evolutivo, que a gente, logicamente, vai trazer a parte espiritual aqui, porque eu não conseguiria não falar sobre isso, né? Sim, com Mas, por certeza. exemplo, todas as pessoas têm o seu processo evolutivo. Elas crendo em reencarnação, tá? Então, quando a gente tenta controlar o processo evolutivo do outro, forçando, empurrando para que ele veja algo que, vamos supor que tu tenha tido a clareza magnânima, a consciência de ter visto algo que ele ainda não viu. E aí tu quer colocar essa visão para ele, mas ele ainda não tem esse entendimento. Ele ainda não adquiriu essa consciência. E tu quer empurrar ele ali. E amor. Pelo menos era assim que eu achava que era, tá? Então, aí tu olha uma hora, tu para, olha e pensa. Puxa vida. O quanto isso, algo de errado não está certo, como diria a professora Helena se estivesse aqui. Algo de errado não está certo nessa relação, porque eu não amo essa pessoa. Eu estou exigindo que ela seja completamente diferente do que ela é. Eu controlo as atitudes dela. Eu quero controlar onde ela vai, com quem ela fala, o que ela faz. Caindo aí dentro do processo de relacionamento abusivo, por exemplo, de excesso de ciúme dentro de uma relação. Tudo isso vem daí. Porque, por exemplo, nesse processo de excesso de ciúme, a insegurança está dentro do ser que está manifestando o ciúme. Não está projetado naquela pessoa com a qual ela se relaciona. Mas é um conteúdo interno. E até que ela se conheça, ela vai passar ou infernizando a vida do outro, ou passar a vida se relacionando com 1001 pessoas, porque ela vai tentar mudar todas e nenhuma vai ficar. E quando fica, entra num processo de relacionamento abusivo, onde o outro se embota, deixa de ser quem é para poder satisfazer aquele outro ali dentro do relacionamento. Como é que foi para ti olhar, depois de ter essa consciência, olhar para a tua relação assim e perceber aonde tu controlava e aonde tu realmente amava a pessoa com a qual tu te relacionas? Como é que foi essa descoberta? Foi uma experiência bem incrível, assim. Hoje eu encaro como incrível, né? Extremamente necessária para mim dentro do meu processo, né? Onde eu tive que entrar para dentro de mim e
descobri o que que era amor, né? E daí nisso, eu descobri que eu era controladora, né? E daí, assim, com plus de descoberta, entendeu? E daí, e daí descobrindo isso, né? Eu tive que fazer, e daí todas essas análises dentro, né, desse processo, e daí cheguei na desvalorização, né? Então, assim, o que eu não tinha, o que eu não tinha era o valor, né? O auto-amor, o que eu não sabia, né? Então, assim, são várias coisas que agregam dentro disso aí do controle, né? E isso fazia com que eu não tinha valor, né? Não tinha o meu valor. Eu projetava a desvalorização no outro e tentava controlar, ou seja, mudar o outro, né? No momento onde eu fiz esse reverse, ficou mais claro, porque quando a gente consegue enxergar, eu consegui enxergar isso dentro de mim, eu senti, eu enxerguei dentro de mim e senti no outro. E aí eu senti amor. Eu senti valorização no outro. E daí, nesse momento, aí, graças à minha terapeuta, que foi me guiando, então eu descobri que daí sim eu me amava. Porque eu também daí sim descobri a minha valorização. Porque é o espelho. E a relação dentro de mim para com o outro mudou. Então, assim, percebe que não é o outro, né? Eu percebi... Mas se nunca é, né? Mas tudo bem. Eu percebi que não era o outro, né? Então, assim, bem pelo contrário, né? Então, daí, assim, né? Então, eu consegui dar valorização para outra pessoa, me valorizando, né? Então, assim, para mim foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu também, com todas essas descobertas, veio essa questão de não ter a manifestação, né? De saber, tipo, de saber que eu não me manifestava, eu não manifestava nem nada. Eu não manifestava o carinho, eu não manifestava o amor, eu não manifestava absolutamente várias, tipo, eu não manifestava. Então, tipo, eu não estava me manifestando nada, né? Então, esse processo todo, assim, tá sendo incrível, né? E simplesmente, só para concluir, Desculpa, não, imagina. Óbvio que eu ia fazer isso. Só para concluir que, assim, eu percebi dentro de mim o valor no meu relacionamento e a valorização é como se, tipo, eu não precisasse, tipo, eu não tô rasgando mais o meu valor, né? Para comigo e para com o próximo, né? Então, assim, toda essa constituição que a gente faz da nossa vida, nas nossas histórias, breves ou não, né? Relacionamentos duradouros ou não, né? São histórias pontuais, é tua estrada, né? Então, elas te mostram alguma coisa, elas te trazem, sim, né? Aprendizados e vivências, sempre traz, né? E é isso que a gente acaba não olhando, né? Então, assim, hoje eu tenho só gratidão por todos os processos que me aconteceram. Todos os reversos, todos os 180 graus do luxo ao lixo, entendeu? Em todos os processos, né? Então, e poder trazer um pouquinho disso, porque sempre vai ter uma pessoa que passa, né? Que uma sílaba que seja, que se identifique, que realmente vale sim, é dolorido o autoconhecimento, mas vale a pena, vale. Porque sem isso a gente não consegue se perceber, né?
A gente não consegue se sentir parte daqui, né? Então, e sentir essencial, porque se a gente está aqui, a gente tem um papel, né? Então, eu acho que é isso, acho que eu me estendi. Nem gosto de falar. Mas não, faz parte, né? Porque entender quem tu é dentro de todo esse universo de coisas, né? Uhum. Quem tu é, inclusive, dentro do relacionamento. Porque se tu tá te relacionando contigo mesma, né? Se tu tá te relacionando contigo, né? Porque se tu tá dentro de uma relação exigindo que o outro seja do jeito que tu quer, tu não te relaciona com o outro. É Tu tá te unilateral. relacionando contigo, Uhum. né? Então, eu particularmente também experienciei processos assim muito difíceis dentro das relações, só para a gente fechar essa parte do relacionamento afetivo. E no meu caso foi muito dolorido porque o amor para mim naquele momento ele se resumia em deixar a pessoa ser e permitir e através de amar aquele ser. E aí foi onde eu descobri o que era amar alguém. Que o amor não é dar tudo o que tu acha que aquela pessoa precisa. E que amor, deixa eu ver, ó, quais foram as ferramentas de autoconhecimento que vocês usaram para chegar até aqui. Já vou falar sobre elas. Mas, por exemplo, no meu caso, eu descobri que por amar a pessoa com a qual eu me relacionava, eu tinha que ir embora. Então, eu não reconstruí uma relação como foi contigo, que tu teve a oportunidade, a graça, né, de ter reconstruído a tua relação, uma relação de muitos anos, uma relação onde tu realmente amava aquela pessoa, e daqui a pouco tu ter essa oportunidade de refazer toda essa maravilha, entendeu? E agora integrando e trazendo todo o teu ser para essa relação e te amando e amando esse ser como ele é. Eu tive uma visão oposta, uma sensação oposta e uma vivência oposta, porque por amar o ser, eu tive que entender. Ele é o que é, e não tem nada de errado com o que ele é. E por amar esse ser, na essência que é, e por me amar também, eu entendo que se eu não posso entrar nessa relação e aceitá-lo como ele é, eu não posso estar aqui, porque desta maneira eu não só firo a mim, como eu vou ferir essa pessoa que eu amo. Então, por amor, então pessoas, galera que está aí nos ouvindo, amar também é ir embora. Prestem atenção nisso, tá? E aí, então, respondendo aqui a Helena Russo, quais foram as ferramentas de autoconhecimento que vocês usaram para chegar até aqui? Pode falar, amiga. Bom, eu usei várias, né? Sempre. Mas assim, eu considero ferramentas tudo que a gente se identifica, né? Para que entre e ande num processo terapêutico, seja ela qual for, tá? Então, assim, é processo meditativo, meditações, criei meditações, né? Tenho meus processos de me redescobrir sabendo aonde eu prefiro meditar fazendo o quê, né? Porque também tem isso. Tu não precisa sentar em posição de yoga ou enfim para fazer meditação, para encontrar, para se conectar. Eu caminho na beira da praia, eu moro no litoral. Essa é a minha maneira de conexão, né? Com música, né? Então, assim, eu me conecto com a música e a minha caminhada. E daí, sim, aí é o meu processo, é a minha ferramenta, né? Que eu uso de autoconhecimento. Porque daí vai fluindo. Então, aquele momento ali é meu, eu me descobri fazendo isso. E que legal! Então, assim, já não é mais somente intuitivo, é o meu momento, é o meu momento. Então, eu tenho meus insights, eu tenho as minhas. Então, aquele momento é o meu momento de autoconhecimento, um dos momentos de autoconhecimento, né? Então, assim, eu terapio fazendo
culinária, né? Então, assim, em momentos que eu tô empolgada e querendo uma conexão mais terra, né? Então, assim, tem algumas ferramentas, fora as ferramentas na qual nós trabalhamos, né? Então, assim, e leitura, enfim, então, assim, são muitas ferramentas. O que eu acho mais importante é a conexão que cada um vai ter, né? Porque tem realmente muitas ferramentas de autoconhecimento. Mas principalmente a vontade. Assim, a vontade de querer mesmo entrar e se descobrir, né? Então, essa é uma, para mim, é a melhor, né? Porque sem a vontade, né? Que vem normalmente de uma necessidade, né? Então, eu acho que é isso. Bom, eu ia dizer, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês o seguinte: eu não sei se essa live vai cair dentro da 1 hora, porque já são 8h53 pelo meu relógio aqui. Eu não tenho certeza se ela se desconecta ou não. Se ela se desconectar e tu topar entrar de novo, negrinha, eu, por mim, tô aí. A gente pode reconectar e seguir, porque a gente ainda queria trazer a parte de se relacionar entre amor e controle dentro da família, dentro da sociedade e dentro da espiritualidade, né? Ainda trazendo essas questões aí. A gente veio que eu devia ter falado que era 3 horas de live para as pessoas. Devia ter falado. Bom, só para. Então, seguindo, tá? Se cair, a gente se reconecta. Eu, particularmente, eu comecei fazendo meditação, né? Eu meditava 2 minutos, tipo, eu não conseguia ficar mais que isso, daí aquilo vai progredindo e etc. E depois muitas outras coisas aconteceram e eu até, inclusive, parei de fazer esse tipo de meditação passiva, assim. Eu comecei a me conectar com o calendário Maia já faz acho que uns 4, 5 anos, puxa vida, né? Que trouxe, assim, foi para mim uma ferramenta muito valiosa, assim, de conhecer, de me integrar ali, né? De me conectar com essa força arquetípica, né? Então já comecei a entrar assim mesmo para dentro de mim, já começou ali. E outras ferramentas muito importantes, e eu tenho certeza que tu vai concordar, para mim foram as medicinas naturais, né? As medicinas naturais para mim foram muito, muito importantes, né? Tanto a ayahuasca, assim, para quem não conhece, né? Puxa vida, é uma conexão, uma visão sobre ti, sobre o teu inconsciente, sobre as tuas sombras, sobre o teu processo de ti, assim, contigo, que é impagável. É impagável, né? Não à toa eu me conectei com essa força aí e me fardei dentro do Santo Daime por amor, por servidão, porque aquilo ali para mim era Deus, né? Falando comigo, me permitindo essa conexão comigo mesmo. Permitindo a manifestação. Isso. Eu já tinha meditado, eu já tinha entrado em outros processos, assim, mas ali foi algo, assim, que foi indescritível. E eu entender, por exemplo, que eu era um fractal dentro desse universo inteiro, um pedaço de algo. Então, isso, tipo, mudou muito a minha vida, assim, em processo de autoconhecimento, né? Mas também outra ferramenta muito importante é essas ferramentas que a gente tem trabalhado e esses blocos de tratamento que a gente tem feito, né? Tanto hoje aqui eu já contei para o pessoal que a gente se troca terapia, né? A gente é terapeuta uma da outra e cada vez que a gente sai de um bloco de tratamento, a gente consegue perceber que, meu Deus do céu, quem era aquele ser que estava aqui antes? Porque, tipo assim, ó, meu Deus, o que mudou? Então, um tratamento aí de 8 semanas ou 10 semanas, 12 semanas, porque o tratamento, pessoal, é bem longo, tá? Geralmente, né? E a gente olha para o início, assim, do que a gente traz e olha lá para o final desse tratamento e a gente olha e não consegue entender como a nossa consciência era, 28 segundos restantes. Eu vou abrir de novo, quem quiser entrar, entra, tá convidado, tá, gente? Então a gente olha para trás e não entende como a gente pensava daquela forma antes. É verdade. Uhum. E é constante. E é constante, né?
É o processo evolutivo.